Bom, vamos lá então. Bom, pessoal, hoje é dia 4 de fevereiro, sexta-feira. Vamos para nossa mais uma aula de mecânica técnica aqui então, tá bom? Nas últimas aulas nós finalizamos tudo que nós tínhamos para falar sobre centro de gravidade, de figuras planas, simples, complexas, né? Como calcular o centro de gravidade dessas figuras, eu já passei para vocês. Nesse final de semana agora, eu vou separar algumas questões e eu vou passar um trabalho para vocês fazerem também, tá? Daqui uns dias tem uma semana aí de estudos autônomos, é um trabalho fácil, dá para vocês matar aí numa tarde, que se tiver um tempinho no final de semana, dá para matar essas questões que eu vou fazer. Coisa bem simples, só para treinar mesmo, tá bom? Hoje nós vamos iniciar um assunto novo aqui, que é momento de inércia, tá bom? Para falar sobre momento de inércia com vocês, eu vou tomar a liberdade e eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, que eu vou para o AutoCAD para explicar umas coisinhas para a gente entender alguns conceitos, tá bom? Bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Beleza. Confirma para mim, por favor, que vocês estão vendo minha tela aí. Sim. Ok. Bom, pessoal, o que eu fiz aqui? Isso aqui é uma chapa que eu desenhei aqui no AutoCAD, né, em 3D aqui, só para a gente ter uma noção de espaço aqui de algumas coisas. Para entender momento de inércia, eu tenho que explicar alguns conceitos de movimento aqui para vocês. Vamos lá. Vocês podem ver que aqui eu tenho um eixo de coordenadas, ó, o X, o Y e o Z, né? Batendo justamente com esse eixo de coordenadas aqui do AutoCAD. Joia? Então é o seguinte, imaginem que eu tenho uma chapa, né, de tamanho, qualquer tamanho que seja aqui, e eu coloquei esse meu eixo de coordenadas exatamente no centro de gravidade dessa chapa aqui. Vocês podem ver que isso aqui é um retângulo, né? A gente já sabe, então, que o centro de gravidade de uma figura retangular ou um quadrado é exatamente no centro da largura e da altura, no centro dela aqui, né? Foi isso que eu fiz. Eu coloquei esse eixo de coordenadas aqui exatamente no centro de gravidade dessa chapa. Bom? Aí, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Eu vou colocar essa chapa para rotacionar em cima de cada um desses eixos aqui. A gente vai entender como que acontece esse movimento, tá bom? Olha só. Imaginem que eu tenho esse eixo X aqui e eu quero que essa chapa gire em torno do eixo X. Eu vou pegar aqui e vou fazer isso aqui, ó. Vocês podem ver que o eixo de giro, né, a minha linha de giro faz com que eu escolhi que fosse no eixo X e eu estou movimentando essa chapa tomando esse eixo X como eixo de giração. Todo mundo consegue entender e visualizar o que está acontecendo? Então, eu tenho um eixo e eu estou girando como se eu tivesse pegado um espeto, furado a chapa de ponta a ponta aqui e eu estou girando ela em cima do eixo X. Ok? Bom, a mesma coisa eu posso fazer para o eixo Y também. Eu vou selecionar esse eixo aqui, ó, e estou girando. Agora estou girando a mesma chapa num sentido diferente aqui, tomando por base o eixo Y. É como se eu tivesse pegado esse espeto do eixo Y, furado a chapa de ponta a ponta e estou girando ela aqui, ó. Bem simples, né? Pode acontecer também de eu querer girar essa chapa em torno do eixo Z. Olha como é que ela vai girar aqui, ó. Se é em torno do eixo Z, o eixo Z é o meu eixo de giro, eu estou movimentando essa chapa dessa forma aqui agora. Ok? Bom, momento de inércia, pessoal, ele é uma referência para a gente entender a dificuldade de iniciar o giro de um elemento, de uma chapa. No caso, aqui a gente está usando uma chapa que a gente está estudando figuras planas, né? Mas podia ser um volume aqui também. A gente toma aqui essa questão de momento de inércia como uma referência para a gente entender a resistência de giro de um corpo. No caso, nosso aqui é essa chapa.
resistência de giro ao corpo, tanto para iniciar, como para desacelerar também. Bom? De forma que, dependendo da geometria dessa chapa, em algum dos eixos de giro que eu mostrei aqui para vocês, vai ser mais fácil ou mais difícil iniciar o giro disso. Bom? E como que é mais fácil ou mais difícil? Tem a ver com as distâncias que as distâncias que o corpo tem, em alguns sentidos, desde a sua extremidade até o centro de gravidade dela. Ou seja, se eu pegar aqui, por exemplo, ó, um exemplo prático, eu estou rotacionando essa peça aqui no sentido do eixo Y. É mais fácil eu conseguir girar essa chapa, né? Tirar ela do estado de parada, né? Tirar ela da inércia, tirar ela da parada. É mais fácil eu girar nesse sentido. Por quê? Porque eu tenho menos distância do meu eixo no centro de gravidade até essa extremidade aqui, ó, do que se eu tentar girar nesse sentido aqui, ó. Se eu tentar girar no eixo, em torno do eixo X, existe mais chapa girando, desde da minha linha de eixo até o final da peça, existe mais chapa, ou seja, é mais difícil eu tentar girar isso aqui, iniciar um giro. E, consequentemente, uma vez que pegou o giro, é mais difícil eu parar isso também. Por quê? Porque tem mais área de material mais distante. Vocês lembram aquela questão que eu falei para vocês dos momentos? Momento, o que é? Né? O momento não é força que multiplica uma distância, né? Que faz aquele braço de alavanca. Então, quanto mais distante eu tiver material, a minha área ela está ficando mais distante da minha linha de giro, ou seja, aumenta aquele momento, né? O momento de inércia é mais ou menos isso. Ele vai tratar dessa resistência tanto para iniciar como para frear uma vez que já iniciou. É difícil sair do estado de parado, é difícil sair da inércia, mas uma vez que pegou, ele vai embora. Mesma coisa ao contrário. Se eu estou girando, é mais difícil eu parar, né? Se eu tiver mais área afastada. Ok? Pegar um exemplo assim bem básico. Imagina que eu estou girando que nem um bailarino. Por que os bailarinos eles quando eles querem eles estão girando e quando eles querem acelerar o giro eles colocam a mão assim no peito? Porque aquela massa dos braços que está mais afastada, né, eu já tenho uma energia de giro. Né, eu não vou criar energia de giro, não. Eu já peguei o embalo. Aí eu estou com os braços afastados. Ou seja, é mais difícil me fazer girar, né, ou manter aquele giro. Mas eu tenho uma energia. Se eu fecho os meus braços, eu mantenho aquela mesma energia, só que agora a área está mais concentrada. Né? Se eu diminuir o momento e eu estou com a mesma energia, eu começo a acelerar mais rápido. Tá? Mesma coisa ao contrário. Se eu estou girando com os braços próximos ao corpo, se eu abro os braços, a tendência é que eu vou desacelerando. Por quê? Porque eu estou gastando aquela energia para fazer girar. Bom? Então, quando eu falar para vocês, então, que dependendo do eixo de giro, eu vou ter momentos de inércia diferentes, é isso que eu estou querendo falar para vocês, tá? Ó, é mais difícil me fazer girar nesse sentido aqui. Por quê? Porque eu tenho mais área de chapa, desde o meu centro de gravidade até a extremidade, no caso que é até a extremidade, do que se eu estiver girando dessa forma. Porque eu estou mais próximo aqui. Ok? Bom, beleza então. Então vocês já entenderam que momento de inércia é uma referência para mim entender como que aquela área está sendo distribuída em torno do meu centro de gravidade. Ok? Então eu tenho que ter noção então de distâncias do centro de gravidade até as extremidades daquela peça e tenho que ter noção de área também. Ok? Então em algum momento vai aparecer uma equação que ela vai trazer para mim, ó, eu preciso que você me informe a área dessa sua peça, dessa sua chapa, eu preciso que você me informe também a distância. Como eu estou falando que a peça ela pode ter momento de inércia tanto no eixo X ou no eixo Y, esquece o Z por enquanto, em torno do eixo X ou em torno do eixo Y, eu vou ter que calcular para os dois.
Eu tenho um cálculo para o eixo x, usando a mesma equação, e tenho um cálculo para o eixo y, usando a mesma equação. Bom? Tranquilo até agora? Me dá aí um ok aí, alguém aí. Até agora sim. Só faltou o Z, né, professor? O Z, eu preciso explicar mais algumas coisas para mostrar o Z aqui para vocês. Mas visualmente o Z é isso aqui mesmo que eu já mostrei. Tá? É uma tendência de giro nesse sentido aqui. Ele vai ganhar um nome diferente depois. Enquanto eu falo que é momento de inércia em torno do eixo X e momento de inércia em torno do eixo Y, o eixo Z ele vai ganhar um outro nome. Ele vai ganhar o nome de momento de inércia polar. Né? Inclusive, ele tem uma letrinha diferente. Mas isso aí, ao final, eu explico. Eu preciso explicar os outros dois primeiro. Bom, Ok. ok. Né? Eu tenho o meu centro de gravidade. Eu vou fazer o estudo de giro aqui em torno do eixo X, em torno do eixo Y. Pela distribuição dessa área, eu tenho mais área para um lado do que para o outro, uma certa distância, né? Se eu tenho mais distância, eu tenho mais área. Se eu tenho menos distância, eu tenho menos área em torno desse eixo aqui. Ó, beleza. Mas aqui eu estou estudando com os meus eixos coordenados no centro de gravidade. A gente aprendeu a calcular o centro de gravidade, inclusive de figuras complexas, né? E aqui eu estou estudando. Normalmente, esse é o caso comum, tá? Em que as minhas linhas de giro, os meus eixos coordenados, estão coincidindo com o centro de gravidade. Ou pelo menos um deles. No caso, o eixo X aqui, que mais para frente, esse eixo X vai ser mais recorrente no nosso estudo. Mas pelo menos um deles passa pelo centro de gravidade. Que mais para frente eu vou chamar de linha neutra, quando eu estiver estudando flexão, mas esse no próximo semestre, tá? Concentra aqui por enquanto. E se eu tiver esses eixos coordenados fora da peça, fora do centro de gravidade dessa peça, tipo isso aqui, ó. Novamente, ó, eu tenho um eixo X, eu tenho um eixo Y e tenho um eixo Z. Vamos ver como é que acontece os giros, as tendências de giros aqui da minha chapa em torno desses eixos? Olha só como é que acontece, ó. Eu não vou pegar para rotacionar no centro de gravidade feito, apareceu essas elipses aqui, não. Eu vou colocar aqui na origem. Na origem do meu arranjo de eixos aqui. Vou colocar aqui certinho. Aqui. Tá bom. Ó, se eu for girar em torno do eixo X, então ele vai girar dessa forma aqui, ó. Imagina que é você que está segurando na pontinha aqui e você vai ter que girar essa chapa aqui no ar. Ou dentro d'água, para a gente ter uma referência maior de resistência, né? Mas pode ser no ar mesmo. Está girando assim, ó. O que é mais difícil? Eu girar com a mão, né? Eu estou girando com a mão. Eu girar essa chapa dessa forma ou girar essa chapa dessa forma assim? O que é mais difícil? Alguém me responde. É... Mais difícil? Imagina que isso aqui está deitado. Eu vou pegar aqui com a mão e vou tentar girar aqui uma chapa que ela tem 1 metro de altura. Certo. Aí o centro de gravidade tá na quina aí? Não, o centro de gravidade continua aqui. Ah, tá. Eu só modifiquei o ponto de giro. Em vez de girar em vez de girar os eixos no centro de gravidade, eu coloquei o meu eixo de giro aqui agora. Ah, sim. Em vez de girar dessa forma que eu mostrei para vocês, eu estou girando de outra forma aqui agora. Essa aqui está no canto, vai ser mais difícil de girar. Mais difícil, né? Por quê? Porque nesse caso aqui, ó, quando eu giro aqui pelo eixo X, olha o que acontece. Qual que é a distância que eu tenho aqui da minha linha de giro, né, do meu eixo de giro até o final da peça? É só metade da peça, né? Eu tô aqui com essa linha. A maior distância que eu tenho é só até aqui, ou seja, metade da peça.
Nesse caso aqui, ó, eu estou tendo a peça inteira como distância, né? Olha só. A minha linha de... O meu eixo de giro até a extremidade da peça é a peça inteira. É essa altura aqui toda. Consequentemente, olha a questão naquele momento que eu falei, né? Força sobre força vezes uma distância. Se a força que eu estou fazendo aqui para girar, ela tem que estar associada com essa distância toda aqui agora. Nesse caso aqui, era só metade da distância. Aqui é a distância inteira, até o final da peça. Ou seja, eu tenho muito mais área, muito mais material aqui para me tirar do estado de parado, tirar da inércia, para começar a girar. Mesma coisa acontece quando eu vou girar em torno do eixo Y. Olha lá. Eu estou girando a peça inteira, a chapa inteira. Diferente do que acontece aqui, que eu girava ela pelo eixo central, ela ficava girando meio que um lado compensando o outro, né? Aqui não. Eu estou com a chapa inteira girando aqui. Só para a gente enxergar aqui o que acontece com o eixo Z, está aqui também. Se nesse daqui ele girava tipo um pino central, só rotacionando entre si, aqui ele está rotacionando em torno da quina, né? Ele está movimentando completamente aí. Então ficou mais difícil ainda. Bom? E eu posso piorar isso aqui mais ainda. Por exemplo, o primeiro caso estava com o meu eixo de coordenadas no centro de gravidade da peça. No segundo, eu trouxe para cá, para a extremidade. O terceiro que eu vou mostrar é que eu não preciso ficar dentro da peça para rotacionar. Eu posso pegar um eixo de coordenadas, inclusive, fora da peça. Nesse caso aqui, ó, olha o que vai acontecer. Ó, vou rotacionar em torno do eixo X. Está mais longe ainda. Fazer isso aqui girar gasta mais força, é mais difícil do que os outros dois casos. Por quê? Olha a distância que eu estou do meu eixo até o final da peça. Olha, nesse caso aqui, eu estou pegando todo o material e mais um pouco ainda. Né? Apesar de que não ter material, eu tenho que computar essa distância aqui também, ó, do eixo de giro até o final da peça. Olha o caso do eixo Y aqui. Ó. É mais complicado que os outros dois casos. O meu eixo de giro não está na peça, está afastado dela, né? Mas eu tenho que computar a distância do meu eixo de giro até o final da peça. Só para visualizar também o eixo Z. Aí, ele está rotacionando em torno do eixo Z, mas está afastado da peça. Então, tá lá, é mais difícil girar assim do que os outros dois casos. Ok? Conseguiram enxergar a diferença de cada um dos casos e perceber que à medida que eu vou mudando que ele vai ficando pior, ou seja, o momento de inércia vai aumentando por conta do aumento da distância? Ok? Porque é o seguinte, ó, é a mesma chapa, ela tem as mesmas medidas. Se ela tem as mesmas medidas, ela tem a mesma área. Então, a área não altera, não é um fator que vai alterar aqui se eu estou usando a mesma peça. Vai ter uma formulazinha para calcular o momento de inércia, de um retângulo. É o mesmo retângulo, então não muda também. O que vai mudar? É essa distância que vai aumentar o momento de inércia de cada situação, dependendo do eixo de giro que a gente está trabalhando. Ok? Tudo bem, pessoal? Conseguiram diferenciar visualmente esses três casos e entender que o momento de inércia é uma referência para a gente ver a distribuição de área, ou volume, ou massa, né? No caso, não é nem volume, é massa. A distribuição de área em torno de um eixo de giro. Esse eixo de giro ele pode estar ou no centro de gravidade, ou em qualquer lugar dentro da peça, ou até mesmo fora da peça. À medida que a gente vai aumentando essa distância
da peça até o eixo de giro, vai aumentando o momento de inércia também. Alguma dúvida? Ok. Beleza. Então é o seguinte, ó. Da mesma forma que para o centro de gravidade lá, eu falei para vocês, ó, pessoal, centro de gravidade de um retângulo é metade da base e metade da altura, ou seja, no centro da figura. Um retângulo ou um quadrado, o centro de gravidade é no centro da figura. De um círculo, é no centro do círculo. Né? Tem a tabelinha lá, a formulazinha lá, que é no centro do círculo. De um triângulo, é 1/3 da base e 1/3 da altura. A gente encontra ali o centro de gravidade. Né? Eu já mostrei isso para vocês, a gente fez alguns exercícios e tal. Para o trapézio, tem aquela equaçãozinha lá, é 1/3 que abre um parênteses e coloca umas coisas lá, vezes a altura. Né? Tem a equaçãozinha lá também para encontrar o centro de gravidade de um trapézio. Tá? Quando eu tenho uma figura composta e eu preciso calcular o centro de gravidade de uma figura composta, eu vou usar aquela equaçãozinha lá, né? E vou encontrar as coordenadas x e y do centro de gravidade da figura composta. Aí eu venho lá para encontrar a coordenada x, é o somatório de x vezes a área de cada segmento daquela figura, dividido pelo somatório da área. Isso para a coordenada x. Para a coordenada y é a mesma coisa, só que eu vou fazer para y. A coordenada y é igual ao somatório de y vezes a área de cada um dos segmentos, né, que a minha figura composta tem, dividido pelo somatório da área daquela figura, composta lá, completa. Tá? Aí eu encontro um par ordenado que vai me dar a coordenada do meu centro de gravidade. Aqui, a gente vai utilizar mais ou menos uma metodologia semelhante. Tá? Para cada figura normal, assim, um retângulo, um quadrado, um círculo, um trapézio, um triângulo, existe uma equaçãozinha que vai falar qual que é o momento de inércia daquela figura, baseado no centro de gravidade. É esse caso específico aqui, ó. Essa tabela aqui que eu vou mostrar aqui para vocês, inclusive eu já mandei ela no portal de vocês lá, ela vai trazer aqui, ó. Por exemplo, deixa eu pegar o caso mais simplesão. Ó, o retângulo. O retângulo eu tenho uma base e eu tenho uma altura. Tá? O centro de gravidade do retângulo é na metade da base, metade da altura, ou seja, no centro da peça aqui. Correto? Eu falei para vocês que eu tenho, nesse caso aqui, ó, centro de gravidade está aqui, eu coloquei o meu eixo de coordenadas passando pelo centro de gravidade, e eu mostrei para vocês que eu tenho o momento de inércia em torno do eixo X e em torno do eixo Y. E eu estou falando para vocês que essas figuras comuns, assim, padronizadas, cujo meu centro de gravidade, cujo meu eixo de referência eu estou passando pelo centro de gravidade, o momento de inércia dessa figura é tabelado. E é isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Ó. Figura comum, está aqui o meu retângulo, normalzinho, tá? Base e altura. O centro de gravidade está aqui no centro. É uma figura comum, então eu tenho aqui, ó, o momento de inércia, que é representado pela letra I, tá? Momento de inércia em torno do eixo X. O que significa isso? É como se eu estivesse rotacionando a peça em torno do eixo X aqui, ó. Peguei a minha mão, né, uma pinça assim, ó, com os dedos, estou encaixando no eixo X e estou fazendo assim, ó. Ó, eixo X está ali, né? Vou girar em torno do eixo X. Peguei a mão na peça naquele ponto ali, apertei e estou girando assim. Esse caso aqui, ó. Encaixei a mão aqui e vou girar para essa peça girar desse jeito assim. Aí eu tenho aqui a fórmula para encontrar o momento de inércia de um retângulo em relação ao eixo X. Base vezes altura ao cubo, base vezes altura ao cubo dividido por 12. Tá? Tá aqui, tá a fórmula. Não tem nem como errar. Se eu quiser calcular o momento de inércia em torno do eixo Y, que é esse aqui, ó, para mim estudar esse movimento de rotação aqui, ó. Se eu quiser em torno do eixo Y, é a mesma fórmula. Por quê? Isso aqui não isso aqui é para o retângulo. Independente do eixo, porque é um retângulo. Tá? É a mesma fórmula. O que vai mudar é que você tem que ficar esperto o seguinte. Se eu estou girando em torno do eixo X, a minha base está aqui, ó.
E a minha altura está nesse esquema aqui. A base, eu não vou nem falar que é a parte maior ou a menor, porque não tem nada a ver, não. Esse retângulo podia ser mais alto do que baixo, do que largo, né? Que a base para o eixo X continuaria sendo isso aqui. Você tem que bater, que ter a maldade de enxergar essa figura e falar aqui, ó, eu estou girando em torno do eixo X. Então, a minha base é a parte que gira. Entendeu? Aqui, ó, essa extremidade aqui, ó, ela está rotacionando normal, ela tá fazendo a revolução. A altura seria o que sobra. Entendeu? Rotacionando em torno do eixo X, a base é a parte que faz a revolução e a altura é o que sobrou. Como se fosse o espeto que você falou, né? É isso, exato. Imagina que você tem um espeto de carne, né? Você está rotacionando aqui no espeto aqui, ó. Se você vai colocar esse espeto lá na mesa lá, se você tentar colocar ele pelo H aqui assim em pé, ele vai tombar. Então não é base, né? Agora, se você está pegando aqui um espeto aqui e vai girar ele, aí você consegue colocar na churrasqueira apoiado essa parte de baixo, né? Que ele não vai cair, entendeu? Sim. E a fórmula ali é 1/12? Isso, 1/12. Base vezes altura ao cubo dividido por 12. 1/12 vezes base vezes altura ao cubo. Esse 1/12 aí, professor, se a gente já dividisse ele, não era mais fácil, não? Ou tem que multiplicar cruzado nesse caso aí? Não, não. É mais fácil você fazer isso aqui, ó. Base vezes altura ao cubo e o resultado você divide por 12. Ah, tá. Então a gente multiplica base vezes altura ao cubo e depois divide por 12. Isso. É mais fácil mesmo. Beleza? Não confunde com a fração, não. Joga o 12 aqui para baixo que pode do mesmo jeito. Tá multiplicando. Certo. Aí, beleza. Para o X eu já saquei. Se eu precisar calcular para o Y, então, aí vai inverter. A expressão é a mesma coisa, né? Base vezes altura ao cubo dividido por 12. Só que quando eu estou calculando para Y aqui, ó, a minha base passa a ser isso aqui, ó. Então eu vou jogar o H. E a altura passa a ser isso aqui, que no caso aqui está representado pela letra B. E vai ao cubo. Tá? Então, não se apeguem ao que é maior ou o que é menor, porque se esse retângulo estiver em pé aqui, você tem que saber interpretar o que é base e o que é altura. Perfeito? Então, aí A base vai sempre ser onde está o X ou o Y, no caso. Se você quer a base de X, é onde o espeto, então, é o X. Isso. Se você quer a base de Y, o espeto ali é o Y. Exatamente aqui, ó. Imagina que você colocou o espeto aqui. Qual que é o comprimento do espeto na carne? Aí é o de X aí, né? Seria a base. Seria a base. Então, ou seja, o comprimento do espeto é sempre a base. Se você pegar, por exemplo, o espeto e fincar aqui, ó, qual que é o comprimento do espeto? É só isso aqui, ó, que é a Aí base. vai ser a base, só que aí tá escrito H, né? Nesse caso aí. Não, aqui é só a letrinha que está indicando. Podia ser triângulo e coração aqui, estrelinha e coração, não importa. Certo. Né? Você só tem que saber ter essa maldade de bater o olho, falar, o que é base, o que é altura para me julgar na equação aqui. Certo? Beleza. Essa analogia do espeto é interessante, porque imagina que eu coloquei um espeto aqui, ó. O comprimento do espeto é sempre a base. O que sobrar é a altura. Beleza? Beleza. Mas lembrem-se, isso aqui, ó, é a equação para calcular o momento de inércia referente ao eixo X ou Y de figuras planas que o eixo passa pelo centro de gravidade. Nesse caso aqui do círculo, por exemplo, ó, eu sei que o centro de gravidade do círculo é no centro do círculo. Aí eu tenho a equaçãozinha aqui, ó. Centro de gravidade, momento de inércia com relação ao eixo X. Aqui, ó, nesse caso aqui, Lucas, tem o mesmo problema que pode gerar uma certa confusão para vocês. Ó, 1/4 que multiplica π vezes raio à quarta. Tá? Não, calcula da seguinte forma, assim, ó. Π, você multiplica π vezes raio à quarta e o resultado você divide por 4. Fácil. Tranquilo? Fica mais simples. Ó,
Isso aqui é um círculo, né? O círculo, ele por definição, ele não tem um lado maior, senão seria uma elipse. Então, o momento de inércia para o eixo x, que eu faço por essa equação, eu vou usar a mesma equação para fazer para o y também. Na verdade, vai dar o mesmo resultado, né? É o mesmo resultado. Ok? Mas se porventura eu pedir para você, ou eventualmente você precisar calcular tanto para x como para y, você calcula aqui usando a mesma equação. Ô, Jonathan, Pode falar. depois você faz um exemplo com número. Faço, pode ficar tranquilo. Vou fazer para cada um deles aqui. Pelo menos para esses três aqui, que são os casos mais comuns, né? O círculo, o retângulo e o triângulo, que eu vou fazer também. Ó, o triângulo é a mesma coisa. Eu não falei para vocês aqui que o centro de gravidade do triângulo ele está a 1/3 1/3 da altura e 1/3 da base? O cara está aqui, 1/3 da altura. A área do triângulo está aqui, ó, base vezes altura dividido por 2. Se eventualmente você precisar calcular a área de um triângulo, é base vezes altura dividido por 2. Tá? E o momento de inércia em relação ao eixo x, esquece o y. Nesse formulário aqui não está mostrando o y, não. Mas o momento de inércia em relação ao eixo x é base vezes altura ao cubo, ou seja, base vezes altura ao cubo, dividido por 36. Aqui, ó, o do triângulo é base vezes altura ao cubo dividido por 12. Do retângulo, né? Base vezes altura ao cubo dividido por 12. Do triângulo é a mesma coisa, só que em vez de por 12 eu vou dividir por 36. Eu encontro o momento de inércia em relação a esse eixo x que passa pelo centro de gravidade, pessoal. Não esqueçam que essas formulazinhas aqui, elas existem só para o caso do meu eixo que passa pelo centro de gravidade. Que é esse caso que a gente está vendo aqui. Ok? Ô, Jonathan, Pode falar. e no triângulo tem diferença? Vamos supor, se é triângulo retângulo ou alguma coisa assim, sempre vai ser a mesma. Vai ser padrão esse cálculo? Aqui, ó. Esse formulário aqui não é muito legal porque ele mostra um triângulo que não é um triângulo retângulo. Sempre nos problemas que a gente for fazer, vai aparecer um triângulo retângulo lá, porque aí essa expressão aqui, ela vai servir tanto para x como para y, que é sempre 1/3 daquele comprimento, né? Ou 1/3 da base e 1/3 da altura. Estão lembrados? Se é 1/3 da base ou 1/3 da altura, então essa equação aqui, ela me atende para x e para y. Tá? Eventualmente, se aparecer um triângulo assim, ó, mais diferenciado, dá para encontrar o momento de inércia em torno do eixo x, porque é essa equaçãozinha aqui. Se pedir em torno do eixo y, na mão não dá para fazer, não. Aí vai naquela questão lá do AutoCAD, que dá para você bater um comando lá e ele te entrega os valores já finalizados. Que é um triângulo que não é regular, né? Bom? Beleza. Então vamos lá. Então eu tenho um retângulo, eu tenho o círculo e eu tenho um triângulo. Vamos fazer uns exemplos no quadro ali agora? Deixa eu finalizar esse compartilhamento aqui. Ô, pessoal, só fica a minha cabeça aqui, mas vocês desculpem, porque eu já falei para vocês, a tela do meu computador, se eu girar ela um pouco mais aqui, ela apaga. Né? Então, eu não tenho certeza que vocês não entram aqui, não é para ver minha cara também. Vamos aqui. Todo mundo vendo o quadro aí? Dá um ok, por favor. Sim. Beleza, então. Vamos aqui, ó. Vamos pegar aqui um retângulo. Esse retângulo ele tem uma base, ele tem uma altura. Momento de inércia em relação... Aí ele tem um centro de gravidade aqui, né? Centro de gravidade. Aí aqui eu tenho um eixo X e aqui eu tenho um eixo Y. Aí eu tenho aqui, ó, base vezes altura ao cubo dividido por 12, que é a formulazinha lá padrão que eu acabei de mostrar para vocês, tanto para x como para y. Então, base vezes altura ao cubo dividido
dividido por 2. Deixa eu apagar essas letras aqui para não gerar confusão. Vou colocar um exemplo numérico aqui, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, 10 e aqui 20. Tá? Aí eu peço para você, ó. Deixa eu afastar isso aqui, ficou muito próximo, vai gerar confusão. Aí eu peço, Professor, mas ali não inverte, não? calma, não, ó, eu não estou usando as letrinhas aqui mais, não. Eu só estou falando que é base vezes altura. Ah, tá. Tá? Eu fiz de propósito para a gente interpretar esses números aqui para saber o que é base e o que é altura do que aqui. Tá? Então vamos lá. Eu vou calcular aqui, essa aqui é a equação que está no formulário, vocês já sabem. Né? Então aqui eu vou colocar para calcular para o eixo X. Ó. Qual que é a base para o eixo X? Eu não espetei aqui, o comprimento do espeto está aqui, ó, é 10. Ah, tá, é 10. Eu estava na frente do 20. O que sobrou é a altura, né? Então 20 ao cubo dividido por 12. Calcule para mim, por favor. Vou calcular aqui também. Vai dar 666.666. Deu dízimo, né? Sim. Beleza. Vamos calcular isso aqui agora para o eixo Y. Aqui, ó. Base vezes altura ao cubo dividido por 12. O que é a base para o eixo X, para o eixo Y? Não é o comprimento do espeto que eu passei? Né, para ela girar assim? Então, Sim. o comprimento aqui, aí já eu vou inverter essas coisas aqui, porque o comprimento passa a ser 20. 20 vezes a altura, que é o que sobrou, né? 20 vezes 10 ao cubo, dividido por 12. Calcule, por favor. Dá 1.666,666 e o finalzinho 7. Aí, ó. Vocês lembram que eu falei para vocês, ó, o que é mais difícil girar? Em torno do eixo X ou do eixo Y? Ó, eu tenho mais distância a partir do eixo X para fora, eu tenho maior distância do que a partir do eixo Y para fora. Ou seja, é mais difícil girar assim, né? Assim é mais tranquilo do que se eu fizesse assim, ó. Deixa eu facilitar a visão, né? Girar assim é mais difícil porque eu tenho mais distância a partir da minha linha de centro. Ou seja, o momento de inércia em torno do eixo X tem que ser maior do que o em torno do eixo Y. Aqui, ó. Ficou bem maior, não ficou? Então, a minha expressão corroborou o meu entendimento visual da coisa. Só que aí eu vou explicar um negócio para vocês que é o seguinte, ó. Isso aqui, vamos dizer que isso aqui é milímetro. Ó, se eu tenho aqui, ó, base vezes altura, ou seja, uma distância em milímetro, vezes uma outra distância em milímetro, só que é ao cubo. Então, eu tenho aqui 1 e aqui tem 3 milímetros. 1 milímetro e 3 milímetros, que é o cubo. Né? Multiplicação de potência de mesma base. Isso aqui é igual a 4. Então, o resultado disso aqui, a unidade de medida de momento de inércia, é alguma coisa a quarta. No caso, eu estou mexendo com milímetro, isso aqui vai ser milímetro a quarta. Área não é milímetro quadrado? Uma distância, um comprimento não é milímetro? Um volume não é milímetro ao cubo? Então, o momento de inércia é milímetro a quarta. Ué, isso aí é doido, hein? Vai aumentando. Ó. Uma distância que é uma dimensão só é milímetro elevado a 1, né? Milímetro. A área, eu multiplico milímetro vezes milímetro, né? Eu multipliquei isso vezes isso. Então, é milímetro vezes milímetro, é milímetro ao quadrado. Se eu multiplico isso aqui para uma altura, milímetro vezes o milímetro da altura, então é milímetro ao cubo, metro cúbico, centímetro cúbico, né? Agora, como eu estou multiplicando, fazendo essa multiplicação aqui de um comprimento
vezes o outro comprimento ao cubo, então é a quarta. Então, momento de inércia, a unidade dele é alguma coisa a quarta. Pode ser milímetro a quarta, centímetro a quarta, metro a quarta, vai depender do que eu estou utilizando aqui. Ô, Jonathan, Pode falar. então esse momento de inércia, mais ou menos, é onde que a peça vai estar em equilíbrio? Não tem a ver muito com equilíbrio, não. Tem a ver, mais na frente, eu vou. Por que a gente está estudando momento de inércia nesse momento? Eu não queria adiantar muito isso, não. É o seguinte: a gente estuda a distribuição da área ou da massa em torno desses eixos aqui do centro de gravidade. Certo? Para que a gente faz isso? Porque quando a gente vai estudar, por exemplo, uma viga, que é o que a gente vai ver no próximo semestre, quando a gente for estudar flexão, imagina, por exemplo, a mesma viga, tá? Só que essa aqui, a carga dela está em pé, eu estou aplicando uma carga na viga em pé, e a mesma viga, mesmo comprimento, mesmas dimensões, só que aqui ela está deitada. Pelo seu bom senso, qual vai quebrar primeiro? Quebrar ou entortar? Entortar, quebrar. Primeiro ela entorta, depois já quebra, né? A primeira ou Do a lado segunda? a 2, é porque a área dela é menor. Não, a área é igual. São as mesmas dimensões, ó. Certo. Mesmo tamanho, mesmo comprimento. De fato é a 2. Por que é a 2? Porque a área 1 vai ser a força maior? Não, estou aplicando a mesma força. As Não, eu forças são. falo a largura dela aí, pelo fato de ser maior. É, Não, a largura é igual também. É a mesma viga. Eu peguei ela em pé e deitada. mas a espessura dela, professor, ela é diferente. Ela Não. tá nessa forma aqui, ó. É tá a parte mais fina deitada. Ah, tá. É isso que eu queria falar para vocês. Imagina que, por exemplo, que tem, ó, é a mesma viga, ó. 5 de largura, 10 de altura, 5 de largura, 10 de altura e 100 de comprimento. É a mesma força, a mesma viga. A única coisa que mudou é o sentido que eu apliquei essa força. Aqui ela está em pé e aqui ela está deitada. De fato, essa aqui é menos resistente do que essa. Por quê? Quando essa força está sendo aplicada aqui, ó, ela é resistida por essa altura, por esse comprimento aqui, ó. Tem menos material, no caso, né? E tem menos material nesse sentido. Nesse ponto aí, nesse sentido. Nesse sentido. Nesse sentido aqui, olha a altura que tem essa viga aqui, ó. É bem maior. Ou seja, é mais difícil essa viga aqui falhar, romper, entortar, quebrar, do que essa aqui, para a mesma força. Por que, por exemplo, você vai fazer. Exi- Você vai Existe fazer uma telhado, proporção, por exemplo. professor? Você vai fazer telhado. Aquelas ripas de madeira que você coloca, é mais interessante você colocar assim, ó, porque ela fica mais fina. Você não precisa colocar uma viga tão grossa feita essa aqui. Ó. Você vai colocar as ripas, os Os bancos, os caibros. banqueiros, as peças, você vai colocar elas em pé. Por quê? Porque aí ela pode ser mais fininha, mas ela é mais alta. Aí, para a mesma força, você tem menos madeira. Porque a madeira é negócio caro para caramba. Aí você faz assim, aí você economiza na madeira. Certo. Professor, existe uma proporção para isso aí ou não? A proporção que é exatamente o momento de inércia. O que vai me dar essa noção de resistência aqui, ó, se é em pé, deitado, né, é o cálculo do momento de inércia que a gente está fazendo. Ah, sim. Entendeu? Você quer ver um negócio interessante? Deixa eu abrir aqui para vocês o catálogo da Gerdau que eu já mostrei para vocês. Catálogo da Gerdau de perfil metálico. Ô, Jonathan, esse exemplo é bom, dá para ver também, em estrutura metálica. Que a Não estrutura é? metálica vê isso aí certinho. É verdade. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês aqui. Ó. Deixa eu abrir o catálogo da Gerdau aqui. Deixa eu achar umas vigas aqui. Só um minuto. Deus, perfil. Deixa eu compartilhar aqui, que eu acho que não estou compartilhando, não. Peraí.
Estão vendo a tela aí? Tá sim. Esse aqui é o catálogo da Gerdau, catálogo de produtos da Gerdau, tá? Nessa página aqui, ó, eu tenho aqui, ó, perfil I, de abas inclinadas. É esse perfil aqui, ó. Eu já mostrei para vocês que aqui eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui a tabela de dimensões, né? Inclusive com quilo por metro aqui. Por quê? Porque perfil metálico a gente compra no quilo, né? O aço, a gente compra o quilo do aço. Aí a barra de 6 metros, tá aí o quilo por metro, a gente vai e paga. E tá caro. Mas nessa tabelinha aqui de baixo, esse aqui é a tabela dimensional. Essa aqui é a tabela de propriedades mecânicas, de propriedades geométricas, nem propriedades mecânicas, propriedades geométricas. Aqui, ó, eixo XX. Deixa eu ver se tem algum desenhozinho aqui, ó, para mostrar. Aqui, ó. Tá vendo? Para esse perfil U, eu tenho o eixo X e o eixo Y. Esse pontinho aqui central é o centro de gravidade da figura como um todo. Para essa viga aqui não tem um desenho não, mas a gente sabe aqui, ó, eixo X é o que passa aqui, o eixo Y é o que passa aqui pelo centro. Tá? Aqui eu vou ter, ó, esse J aqui, ó, em centímetros quadrados, é o momento de inércia. Ah, Jonathan, mas você está falando que o momento de inércia é a letra I. Não. Em alguns livros vai estar como letra I, outros vão estar como letra J. Né? Aí você só tem que ler lá o que significa a letra. É só uma representação. Tá? Aí está aqui, ó, em centímetros cúbicos, o momento de inércia de cada uma dessas bitolas desse perfil, né? Em centímetros a quarto, no caso. Né? Está aqui, ó. Para o perfil de 3 polegadas, está aqui, 105,1 centímetros a quarto. De 4, está aqui, ó. Por que eu tenho 3 opções aqui? Porque eu tenho 3 opções de perfil de 4 polegadas em 3 grossuras, vamos dizer assim, 3 grossuras diferentes, 3 espessuras diferentes. Então, para cada espessura, tem aqui um momento de inércia em relação ao XX. E esse... Mesma coisa para o eixo Y também. Né? Vocês já sabem por que existe o X e o Y. Bom? Você ia falar uma coisa? Esse 105 aí, então, seria o peso que ele suporta por centímetro? Não tem nada a ver com peso aqui por enquanto. Vocês estão vendo que a gente calculou ali? Não tem. Eu estou calculando a área. Eu não estou preocupado com massa aqui não. Isso aqui é uma representação, um número de referência para mim entender a distribuição da área em torno do eixo. Tá? Aí você me pergunta. Isso é a área. Aí você me pergunta, tá, mas quando é que eu vou ver essa questão, então, de quanto que a viga vai aguentar? Isso a gente vai ver mais para frente, tá? No próximo semestre, quando a gente for estudar flexão, tá? Existe uma equação lá que ela tem 4 parâmetros. Eu vou estudar tensão de flexão, um negócio lá. E ela tem 4 parâmetros que eu tenho que colocar na equação. Um desses parâmetros é o momento de inércia. E aí eu vou ter, para cada um desses perfis aqui, ó, lançando o momento de inércia, eu vou encontrar lá quanto de carga que eu posso colocar naquela viga, tanto no eixo X como no eixo Y. Ok? Mas isso no próximo semestre, quando a gente for estudar flexão. Para estudar flexão, eu preciso que vocês aprendam o momento de inércia, que é isso que é um dos componentes que vai estar naquela equação para a gente aprender. Certo. Tá bom? Tá vendo, pessoal? O conhecimento que a gente vai colocando assim, ó, tijolinho em cima de outro tijolinho, em cima de outro, até ter o conhecimento total da situação. Tá? Não adianta nada eu chegar para vocês e falar assim, no primeiro dia de aula, vamos estudar flexão. Mas vocês não sabem o que é momento de inércia, no centro de gravidade, vocês não sabem o que é tensão de flexão, tensão de cisalhamento. A gente estudou tensão lá na tração, né? É necessário entender o que é tensão de tração, porque eu vou pegar um conceito daquilo lá e jogar dentro dessa equação da flexão, que eu preciso que vocês aprendam quando a gente vai dimensionar essas vigas. Agora? Então, um passo de cada vez. Tá, no catálogo já dá para perceber, então, que ó, tem o eixo X e o eixo Y, eu já sei o que significam esses eixos. A letra J, que é equivalente à letra I lá, é o momento de inércia nesses eixos, e aqui eu tenho os valores. Ó, novamente, ó, vamos fazer um comparativo para o mesmo perfil, o momento de inércia no eixo X, que é nesse sentido aqui, e no eixo Y. Eu já mostrei para vocês que para esse
perfil aqui, que é mais alto do que largo, é mais difícil girar no eixo X do que no Y, né? Então, o momento de inércia no eixo X tem que ser maior do que no Y. Ó, no eixo X, 105. No eixo Y, 18, quase 19. Então, está batendo com o nosso entendimento. Acontece a mesma coisa para todos aqui. Jonathan, o que é essa letra W aqui? Isso aqui é módulo de resistência. Tem a ver com dimensionamento de elementos mecânicos que a gente vai ver no próximo semestre também, inclusive em flexão. Tá? Isso aqui é... Jonathan, Oi? eu acho que me deu uma dúvida ali agora, no que você falou ali. Esse ferro em U e em I, se a gente for... A gente sabe que a gente sabe que o ponto de gravidade dela é no meio, certinho, não é isso? Exato. Centro de gravidade. Ela é espelhada para cima e para as laterais. Então, o centro de gravidade é exatamente no meio dela. É no meio certinho. Então, se a gente for girar essa peça no eixo X, ela não viraria mais fácil, não? Porque o eixo X aí só tem uma beiradinha de... Quer ver? A distância do... Você está vendo minha tela aí, né? Sim. Vamos para o AutoCAD aqui. Deixa eu pegar aqui, quer ver? Pô, cruz, professor, você é rápido pra caramba no AutoCAD. Ah, bicho, já tem uns 15 anos brincando nesse negócio aqui já. É. Mais ou menos está no jeitão de uma viga aí, não tá? Sim, tá do mesmo jeito praticamente. Aí eu tenho aqui o eixo X e o eixo Y, não tem? Sim. Vou aumentar para cá. Não vou desenhar a letra não aqui, mas aqui, ó. X e Y para cima. Perfeito? Perfeito. Vamos fazer aquele esquema aqui de novo. Deixa eu dar um extrude nesse trem aqui. Vou crescer pouquinho, um só. Eu vou mudar aqui, ó. Ô, meu filho, me ajuda aí. Aqui, ó. Esse aqui é o eixo X. Eu vou rotacionar em torno do eixo X, tá? Certo. Ah, tá. Tá vendo que eu tenho mais distância até essa extremidade do que eu teria mais ou menos aqui. A distância que eu tenho que olhar é até o final da peça, né? O final da peça é nesse alinhamento aqui, ó. Tá vendo? É mais longe para me chegar até aqui do que sair do centro até chegar aqui à extremidade. Com certeza. Então, olha só, nesse caso aqui, ó, eu vou rotacionar em torno do eixo Y. Certo. Tá vendo? Como a extremidade está mais próxima, é mais fácil eu rotacionar em torno do eixo X, no eixo Y, do que em torno do eixo X, porque do eixo X está mais distante. Está mais distante. Aquela questão do momento que eu falei, né? Momento não é força vezes uma distância. Quanto maior a distância, maior o momento.
Ou seja, maior o momento de inércia que a gente está calculando aqui. Certo. E o fato do meio ser mais fino do que as extremidades, tem alguma coisa ou não? Não, não tem necessariamente não. Mas na hora que a gente for calcular o momento de inércia da figura como um todo, eu vou ter que calcular. Eu tenho um retângulo aqui, não tem? Sim, Eu tenho outro retângulo aqui. Eu tenho outro isso. retângulo aqui. Eu vou ter que calcular o momento de inércia de cada um desses três retângulos em relação ao centro de gravidade da figura como um todo. E, obviamente, como o meio ele é mais fino, ele vai dar um momento de inércia mais tranquilinho também, né? Porque tem menos área. Né? Mas o fato dele ser mais fino não impacta nada além do que eu vou ter que calcular lá. Entendi. O importante mesmo é o centro de gravidade, então. O importante é descobrir o centro de gravidade da figura como um todo, e aí a gente vai quebrar isso aqui em segmentos que a gente consegue calcular isoladamente para fazer o cálculo de tudo junto depois. Certo. Ok? Ok. Deixa eu terminar esse compartilhamento e vamos voltar lá para o quadro. Aí, ó, a câmera está até no quadro. Então, pessoal, vocês já sabem então que momento de inércia é importante para mim entender a resistência dos perfis metálicos a resistir cargas externas. E essa resistência vai variar de acordo com o sentido que essas cargas são aplicadas. Obviamente, então, nesse caso aqui, se eu tiver uma carga sendo aplicada aqui, a minha peça vai resistir mais do que se a carga estiver sendo aplicada aqui lateralmente. Aqui eu tenho mais distância fazendo resistência. Aqui, nesse caso aqui, eu tenho uma distância menor fazendo resistência. Que é esse caso que eu mostrei aqui para vocês. A mesma viga, com as mesmas dimensões, com a mesma força, ela vai quebrar mais facilmente se eu aplicar essa carga nesse sentido aqui. Ok? Então, momento de inércia para um retângulo passando pelo centro de gravidade é essa equaçãozinha aqui, tanto para x como para y. Não confundam o que é base e o que é altura. Saibam interpretar isso aqui. Ok? Pergunta? Tranquilo. Beleza. Então, vamos fazer aqui um exemplo numérico do círculo agora. Então, eu vou ter um círculo. Aqui está o meu centro de gravidade. Aqui. E esse círculo tem um raio. Vamos chutar aqui que esse raio é de 5 milímetros. Tá? Conforme a gente viu no formulário, deixa eu ver a equação certinha aqui para o círculo aqui. Ó. Momento de inércia em relação ao eixo x é igual ao momento de inércia em relação ao eixo y, né, que os dois são iguais, é um círculo, não tem diferença nada. É igual a π vezes raio à quarta dividido por 4. Obviamente, né? Aqui está passando o meu x e aqui está passando o meu y. Centro de gravidade, o meu eixo de referência passa pelo centro de gravidade, eu tenho um raio que é igual a 5, tem aquela equação. Então, isso daqui ó, vai ser π, que é 3,1415, blá blá blá, vezes um raio que é 5, 2,14. elevado à quarta, dividido por 4. Isso aí vai dar o resultado disso aqui, ó. Π vezes 5 à quarta, dividido por 4. 490,87. O que é? Milímetro a quarta. Tá aí. Momento de inércia em relação ao eixo x ou y de um círculo de raio 5. Tá aí. Muito simples. Aplicação direta. Vai apagar? E o triângulo? Bom,
facilitar a vida aqui, vou desenhar um triângulo retângulo, tá? Vamos dizer que ele tem uma base aqui de 18 e uma altura de 9. Tá? No triângulo, a minha equação é dividida por 36, né? Então tá aqui, ó. Y de x é base vezes altura ao cubo dividido por 36. Então tá aqui, ó. Aqui eu tenho aqui, ó, 1/3, 2/3 aqui mais ou menos, né? Isso aqui é 6, 12, 18. Na altura, 3, 6, 9. Então meu centro de gravidade é 1/3 dos dois. Então tá aqui, ó. Meu centro de gravidade tá ali. Aí, meu eixo X está passando aqui. Isso daqui vai ser momento de inércia em relação ao eixo X de um triângulo é igual a base, 18, vezes a altura, que é 9, ao cubo, dividido por 36. Isso daqui dá quanto? 18 vezes 9 ao cubo, dividido por 36. 364,5. O que? Milímetro a quarto. Ah, mas agora, esse aqui é um triângulo retângulo, vai facilitar a minha vida, porque o meu eixo Y está aqui, ó, passando pelo centro de gravidade. Aí eu te pergunto, qual que é o centro de gravidade em relação, qual que é o momento de inércia em relação ao eixo Y que passa pelo centro de gravidade? Ó, é a mesma equação, base vezes altura ao cubo dividido por 36. Só que agora eu mudei a minha referência, não estou mais deitado, eu estou em pé. Se eu der um grau aqui na minha referência, então eu tenho que trocar o que é base e o que é altura, da mesma forma que a gente viu lá naquele outro exemplo. A equação continua igual, só que o que é base e o que é altura vai inverter. Ou seja, base, para calcular em relação ao eixo Y, base é 9, vezes a altura, que é 18, ao cubo, dividido por 36. Isso daqui vai ser 9 vezes 18 ao cubo, dividido por 36. 1.458 milímetros a quarta. Entenderam essa questão aqui? É a mesma equação, né? Mas eu posso usar ela aqui para os dois eixos, porque é só inverter aqui o que é base e o que é altura. Que é um triângulo retângulo, facilitou a minha vida. Agora, se for aquele triângulo doidão assim, ó, eu só consigo fazer para um eixo, né? Porque eu só vou ter uma base, não consigo especificar aqui, inverter essa questão para usar na minha equação. Tá bom? Usar aqui por X, né? Passando pelo centro de gravidade qualquer aqui, eu só vou poder calcular isso aqui, a base vezes a altura ao cubo dividido por 36. Para esse caso de triângulo retângulo, fica mais fácil, eu consigo calcular para os dois eixos. Se eu quiser calcular um outro aqui, né, eu não consigo fazer um eixo Y aqui, ó, porque aí ele não está paralelo com nenhuma outra face. Aí, por exemplo, eu tenho que fazer nesse sentido aqui, né, porque aí vai ficar paralelo com essa face aqui. Mas aí já me quebra as pernas, não é o que eu quero mais. Para esse caso aqui, fica mais fácil utilizar a mesma equação para os dois. Professor, eu tô preso aqui na última, naquela de cima. Pode falar. Essa aí eu até já fiz já, se deu certo. É porque na de cima é π vezes raio ao quadrado sobre 4, certo? Você fala do círculo? Isso, é do círculo. Seria 2,14
Não, 5. Eu primeiro resolvo 5 na quarta, né? Isso aqui é elevado à quarta, tá? Você falou ao quadrado, mas é a quarta. Isso. Então é 5 vezes 5, 4 vezes, não é isso? Isso. Que deu 625. Vezes 3,14. Vezes 3,14. Dividido por 4. Certo. Dividido por 4. Dá 400, tá certo. 490. Eu estava colocando o pi 2,14. Não, cuidado aí, bicho. Tem base? E olha que nós vê isso direto. Pois é, não, o pi não dá para confundir, não. Vou dar um minuto aí, Doug, você agarrou aí no círculo, Não, vou dar um minutinho para você copiar o triângulo aí, tá? eu já copiei o triângulo, professor. Ah, não, beleza. Vou dar sequência então, tá? Beleza. Entendeu direitinho aqui, né? Tranquilo. Beleza. Bom, vocês já sabem, então, que para as figuras planas recorrentes, vai ter uma equaçãozinha lá que vai falar qual que é o momento de inércia em relação ao eixo x e y que passa pelo centro de gravidade. E se não passar pelo centro de gravidade, por exemplo, está aqui, né? Tem aqui um retângulo. O retângulo, por exemplo, se aqui está o meu centro de gravidade, eu sei que o momento de inércia do retângulo que passa pelo centro de gravidade é base vezes a altura ao cubo dividido por 12. É o que está tabelado lá. Né? Mas e se eu falar para você que o meu eixo agora está aqui embaixo e aqui na lateral? Que nem aquele segundo caso que a gente viu lá. Eu continuo tendo aqui uma base e continuo tendo uma altura. Lá no AutoCAD lá que eu rotacionei essas pecinhas aí, eu bati assim, bati na tecla falando aqui, ó, eu estou girando isso daqui, tem mais massa acima do meu eixo de giro aqui até o final da peça. Eu sempre falei até o final da peça, até o final da peça, até o final da peça. Mas para não gerar confusão, porque na verdade nem é até o final da peça, tá? É até o centro de gravidade. A distância importante que eu tenho que considerar aqui para calcular nem é até o final da peça, não, é até o centro de gravidade. Eu falei no final da peça lá para que vocês entendessem o conceito visual da coisa. Tá? Mas nesse caso aqui, que o meu eixo ele não está centralizado no centro de gravidade, ele está afastado, pode estar aqui nessa quininha feita eu coloquei, pode estar mais para cá, feito aqui o próximo exemplo que eu vou fazer, não importa. Eu vou sempre ter uma distância do meu eixo de giro até o meu centro de gravidade. Essa distância aqui, ó. Da mesma forma que se eu for calcular para o y, eu vou ter uma distância do meu eixo de giro até o meu centro de gravidade, não vou? Essa distância aqui, ó, quando eu estou fazendo para x, essa distância aqui ela está na vertical, não está? Se ela está na vertical, é uma distância em y. Né? Isso aqui não é o eixo y. Só que aí eu vou falar que é uma distância, então eu vou colocar um desenho na frente aqui. Só para me entender. É só uma representação para me entender que é uma distância na vertical. Eu estou rotacionando isso aqui em torno do eixo x. Só que existe uma distância desde a minha linha de rotação até o centro de gravidade. Essa distância está em pé, está na vertical. Então eu vou chamar de distância em y. Consequentemente, se eu estiver calculando aqui para o momento de inércia em torno do eixo y, para isso aqui girar assim, né? Eu vou ter uma distância aqui também. Só que essa distância, ela está aqui deitada, né? No eixo x. Então eu vou falar que é uma distância em x. Isso aqui é h, tá?
Novamente, aqui, ó, a equação é a mesma para o retângulo. Base vezes altura ao cubo dividido por 12. Mas no caso aqui, se eu fizer para x, é assim. Base, que é o comprimento do espeto, vezes a altura, que é o que sobrou. Se eu estiver fazendo para y, é a mesma coisa, só que eu tenho que inverter as letras, né? Para respeitar direitinho. Então, vai ser base vezes a altura ao cubo dividido por 12. Se eu estou fazendo para y, eu espetei o espeto aqui. O comprimento do espeto é a base. Então, nesse caso, vai ser o h. Então, base vezes a altura ao cubo dividido por 12. Só que isso aqui, pessoal, eu já mostrei para vocês que isso aqui é a expressão para calcular o momento de inércia quando o eixo passa pelo centro de gravidade. Quando ele não passa, e vai ter essas distâncias aqui, porque ele se afastou, eu tenho que compensar isso aqui de alguma forma. Não é? Ó, isso aqui é tabelado quando eu passo no centro de gravidade. Se eu afastei, eu tive uma distância. Então, eu tenho que compensar. Vocês lembram que eu falei para vocês que distância tem a ver com... O momento de inércia tem a ver com a distância da força, então eu crio um momento, daí que vem a palavra momento? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou somar aqui os dois, né? Vou ter que somar. E aí eu vou colocar aqui, ó, a área. Qual que é a área? A área da peça inteira. Eu estou fazendo para x... Então, aqui, ó, a distância que o meu centro de gravidade está no eixo x, vezes dy, que é essa distância, ao quadrado. É assim que eu compenso. Aí eu faço a mesma coisa aqui, ó. Área vezes dx ao quadrado. Eu preciso do momento de inércia dessa peça aqui, cujo o meu eixo de referência de giro ele não está no centro de gravidade, está nesse ponto aqui. Eu preciso saber o momento de inércia em torno do eixo x. Eu vou usar essa equação aqui, ó. O valor tabelado mais a área da peça vezes a distância que o centro de gravidade está do meu eixo de giro. Estou analisando o giro em torno do x. Qual que é a distância do meu centro de gravidade até o meu eixo de giro? É isso aqui. Então, eu vou pegar aqui e multiplicar ao quadrado. Isso aqui, pessoal, com essa equação aqui, é para o retângulo. Se eu tiver aqui com, por exemplo, aqui, um triângulo, e o meu eixo passa aqui, obviamente que eu não vou usar isso aqui, né? Eu vou usar aquela outra equaçãozinha lá do triângulo lá, que é 1 por 36 vezes base vezes altura. Aí seria aqui, 1 para x, vamos dizer que está aqui x. Né? É igual a 1 por 36 vezes... Vou mudar aqui. Base, isso aqui seria a base, a altura. Base vezes a altura ao cubo dividido por 36, mais a área vezes dy ao quadrado. Qual que é o dy? É isso aqui, né? Esse aqui é o centro de gravidade, dy está aqui. Então, na verdade, eu vou escrever essa mesma equação aqui para o caso genérico, para qualquer figura. Porque aqui eu coloquei ela para o triângulo, para o retângulo. Aqui eu coloquei para o triângulo. Eu quero colocar para o caso genérico, aí eu vou na tabela e vejo qual que encaixa para a figura que eu estiver usando na mão. Então, em vez de escrever aqui assim, eu vou escrever assim, ó. Momento de inércia em relação ao eixo x, que o meu eixo de giro não passa no centro de gravidade, eu vou escrever dessa forma assim, ó. A nomenclatura que eu vou utilizar é isso aqui, ó. Colocar um tracinho em cima. Para quê? Esse tracinho vai indicar que é o seguinte, ó. Vai nas tabelas. Aí você calcula, de acordo com o que tiver na tabelinha lá, para a figura como um todo, e você compensa essa diferença de não estar no centro de gravidade, multiplicando isso aqui pela área, somando, né, a área, e essa distância.
Só que é ao quadrado, né? E qual distância que é? Ó, se eu estou falando no eixo X, essa distância na vertical, do meu eixo de giro até o centro de gravidade. Se eu estou estudando o giro em torno do Y, assim, a distância do centro de gravidade até o meu eixo de giro, que eu estou chamando de dx. Dx daí. Então, para ficar facinho vocês copiar, para ficar bonito aí, bem didático, para não esquecer. Professor, essa distância aí seria do centro de gravidade, né? Isso. Esse esquema aqui, pessoal, de corrigir essa distância, de corrigir o afastamento aqui do centro de gravidade, dos meus eixos de giros, isso aqui se chama teorema dos eixos paralelos. Tá? Primeiro eu expliquei, depois eu estou dando nome. Né? Essa técnica aqui, para encontrar o que a gente estudou, chama teorema dos eixos paralelos. Ou, se eu não me engano, tem um outro nome também, mais metido à besta, que chama teorema de Steiner. Acho que é isso. Talvez eu esteja trocando o nome do cara aqui, mas eu acho que é isso, teorema de Steiner. Tá? Primeiro eu expliquei como que faz, né? E agora eu estou dando um nome para vocês. No livro de vocês, eu acho que isso aqui está escrito dessa forma aqui, ó. Mas é a mesma coisa que teorema dos eixos paralelos. Vamos fazer um exemplo numérico? Na hora que vocês estiverem terminando de copiar aí, vocês me dão um toque que eu vou fazer o exemplo numérico aqui. Beleza, eu já terminei já. Beleza. Aqui eu tenho... vamos manter aqui 10 e 20. Ó, vamos lá. De cara, eu tenho que achar essa distância aqui primeiro, né? Que é o meu dy. Qual que é o meu dy? Não, se essa altura toda aqui é 20, o meu centro de gravidade está na metade, então o meu dy é 10. Vocês conseguem enxergar isso aí, né? Sim. Se o meu centro de gravidade de um retângulo está no meio da peça, se esse comprimento aqui é 10, então o meu dx é igual a 5. Então, eu vou calcular aqui, ó, momento de inércia em relação ao eixo x. Eixo x é igual a base vezes a altura ao cubo dividido por 12 mais a área vezes dy ao quadrado. Isso aqui vai ser 10 vezes 20 ao cubo dividido por 12 mais a área. Qual que é a área aqui? 10 vezes 20. Que multiplica dy. dy é 10 ao quadrado.
Então, o momento de inércia em relação ao eixo X é o resultado dessa conta aí, ó. Então, vamos calcular. 10 vezes 20 ao cubo, dividido por 12, mais a área. 10 vezes 20 vezes 10 ao quadrado. Vinte e 26.666,67. O quê? Milímetros a quarta. Ou eu posso escrever isso aqui assim também, né? 26,67 vezes 10 a 3, né? Peguei a vírgula, dei 3 casas aqui. 26,67 vezes 10 a 3. E para o y? Vamos calcular? Deixa eu escrever aqui, ó. Vai ser, continua, base vezes a altura ao cubo, dividido por 12, mais a área que multiplica dx ao quadrado. Mas agora a base, o que é base? O que é altura? Vai inverter, porque eu inverti os eixos. Então, isso aqui vai ser, base é 20, vezes a altura, que é 10 ao cubo, dividido por 12, mais a área, 20 vezes 10, vezes dx ao quadrado, né? Dx ao quadrado, que é 5 quadrado. Então, aumento de inércia em relação ao eixo y é o resultado dessa conta. Vamos fazer aqui. 20 vezes 10 ao cubo, dividido por 12, mais 20 vezes 10 vezes 5 ao quadrado. 6,666,67 milímetros a quarta. Que é igual a 6,67 vezes 10 a 3 milímetros a quarta. Só usando potência de 10 aqui. Veja que é muito mais difícil girar isso aqui assim, olha quanto deu, do que girar isso aqui assim. Olha quanto deu. Ok? Pode apagar? Estou na última linha, professor. Beleza. Vou fazer só mais um exemplo aqui agora. Certo. Beleza, pode pagar. Imagine essa situação aqui, ó. Eu tenho aqui novamente um retângulo, 10 e 20 de comprimento, só que agora eu tenho aqui um furo no meio. As duas peças estão no centro de gravidade do conjunto, né? Tá centralizado, e o raio disso aqui é 3. E o meu eixo de giro está aqui. X e Y. Novamente, eu tenho essa distância aqui, ó, e é o meu dy é igual a 10. O meu dx é igual a 5. Ó, momento de inércia de uma figura retangular, base vezes altura ao cubo dividido por 12. Momento de inércia do círculo, o que é mesmo? Π vezes raio a quarta dividido por 4. Só a colinha aqui para a gente lembrar, tá? Bom, pessoal,
se esse aqui é uma peça furada, né? Vamos dizer que está aqui a peça inteira. Se eu perdi área, se aqui é um furo, eu tenho que tirar isso aqui então da minha conta, né? Eu vou fazer eu vou calcular para o retângulo inteiro, como se ele não tivesse o furo. Depois eu vou calcular o furo e vou subtrair o retângulo do triângulo. Eu vou pegar o furo e vou jogar fora. Ok? Então vamos lá. Eu vou calcular só para x, tá? Não vou calcular para y, não. Vamos dizer que o problema está pedindo só para x. Vamos lá. Ó. O momento de inércia do retângulo no eixo x é igual a expressãozinha aqui, né? Base vezes a altura ao cubo dividido por 12, mais a área vezes o dy ao quadrado. Isso aqui vai ser 10 vezes a altura ao cubo 20, ao cubo dividido por 12, mais a área, que é 10 vezes 20, vezes o dy, que é 10 ao quadrado. Isso aí a gente já calculou, mas deixa eu calcular aqui de novo. 10 vezes 20 ao cubo, dividido por 12, mais 10 vezes 20 vezes 10 ao quadrado. Isso aqui é 26,666,67 milímetros a quarta. Ok, beleza. Vou fazer agora o momento de inércia do círculo em relação ao eixo X. Tá? Só desenhando aqui para ficar fácil da gente sacar do que a gente está calculando. Que é aquele lá. Π vezes raio a quarta dividido por 4, mais... Né? Agora eu aplico o teorema dos eixos paralelos, porque o meu eixo de giro não está mais no centro de gravidade. A área vezes dy ao quadrado. Por que dy? Porque eu estou calculando só para x. Eu não quero calcular para y aqui agora, não. Então, vamos lá. Momento de inércia do círculo em relação ao eixo x é igual a π, que multiplica um raio 3 a quarta dividido por 4, mais a área. Qual que é a área do círculo de raio 3? Π vezes raio ao quadrado, né? Então vai ser 3 π vezes 3 ao quadrado. Elevado à quarta. Oi? Ah, tá. Ó, π vezes raio ao quadrado é a área do círculo, que está pedindo aqui. Vezes o dy, que é 10 ao quadrado. Pessoal, só um detalhezinho, tá? Área do círculo. Π vezes raio ao quadrado. Ou π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Π vezes raio ao quadrado, π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Vai dar o mesmo resultado, tá? A área do círculo. Tá? É duas equaçãozinhas para encontrar a mesma coisa. Aqui eu estou mexendo com raio, aqui com diâmetro. Nesse caso, é essa. Tá? Mas lá em cima, lá, professor, onde está I0, lá no quadro, lá da direita. Está escrito que é isso. Isso aqui é o valor tabelado do momento de inércia. Ah, tá. Estou falando da área. Certo. Estou usando aqui, ó. π vezes raio ao quadrado, né? Vezes o dy, que é 10 ao quadrado. Vamos resolver isso aí? π vezes 3 elevado a 4, dividido por 4, mais π vezes 3 ao quadrado, e multiplica 10 ao quadrado. Que é 2.891,05 milímetros a quarta. Beleza, encontrei isso e encontrei isso. Qual que é o momento de inércia da figura como um todo? Eu vou pegar isso daqui, que é o do retângulo completão, menos isso daqui, que é do círculo apenas.
Então, vai ser o momento de inércia aqui, ó. Vou colocar uma inércia total, né, da figura como um todo, em relação ao eixo X, vai ser 26,666,67 menos, eu escrevi mais embaixo, menos do círculo. Professor, né, não podia só calcular a área real aí, vamos supor, né, tirava, né, calculava a área do retângulo, depois a área do círculo, diminuía os dois, e nós ia ter a área do objeto. Não poderia fazer isso, não? Não, pode não. Porque você tem que. Você não tem que calcular a área. Você está calculando a área de cada uma das figuras, é um dos componentes da fórmula que você tem que fazer. Por exemplo, se você pegar, por exemplo, aqui, ó, você não pode misturar um retângulo com um círculo aqui, tirando só a área dos dois. Porque primeiro você calcula para o retângulo com essa equação e com o círculo para essa equação. Se você tirar só a área, aí vai dar BO, porque aí você não vai saber com qual equação que você tem que calcular. Tá? O número que você encontra na frente vai dar todo errado. Então, calcula, que nem a gente fez com centro de gravidade. Encontra as figuras, calcula para cada uma e vai subtraindo depois quando já tiver calculado até o final. Nesse caso aqui, ó, deu 23,775, alguma coisa. Milímetros a quarta. Que é igual a 23,78 vezes 10 a 3. Aqui o resultado final. Passo a passo, então. Identifica as figuras que tem, vê se tem que subtrair alguma coisa da outra, né? Calcula o momento de inércia para a figura maior zona, depois calcula das coisas que você vai subtrair, calcula até o final, não mexe com as áreas, não subtrai as áreas nesse momento, calcula para cada uma separado, e no final você vai pegar a grandona menos o que você está retirando. Aí você vai ter o momento de inércia da figura como um todo, né? Usando o teorema dos eixos paralelos, que nesse caso deu esse resultado aqui. Tá vendo? Não é difícil, não é complicado. É aplicação de fórmula, mas tem que saber o que está fazendo. E só sabe o que está fazendo se a gente começar a estudar. Bom? Não é difícil. O livro de vocês tem, na parte do momento de inércia, tem isso aí bem explicado também. Obviamente que em outra linguagem, vai ter algumas outras informações lá que tem que saber ler com calma, né? Mas é isso aí. Lá vai falar sobre os valores tabelados das figuras comuns, vai falar do teorema dos eixos paralelos quando o meu eixo de referência não está no centro de gravidade, vai falar que isso também chama teorema de Steiner, né? E vai trazer alguns exemplos, tipo esse daqui, que eu não tenho uma figura bonitinha, eu tenho uma dentro da outra que eu posso subtrair ou ir somando uma coisa com a outra. Nesse caso aqui, eu estou subtraindo, porque isso aqui é um furo. Mas se, por exemplo, eu tiver uma figura que for assim, ó, eu vou ter aqui um segmento aqui e outro segmento aqui. Aí eu vou calcular para essa e depois eu vou somar os dois. Nesse caso aqui, eu tinha esse segmento e tinha esse segmento. E aí eu tive que pegar um menos o outro, porque isso aqui é um furo. Aí, ó, para você ver, isso, só para vocês enxergar, fazer um paralelo com aquele negócio que eu falei das vigas, lá que a gente vai ver mais na frente. Eu estou falando para vocês que o momento de inércia é importante para a gente ver nos catálogos os perfis, né? Que, por exemplo, se eu tenho aqui essa viga, essa figura aqui que eu estou estudando, que eu aprendi a calcular o momento de inércia hoje, isso aqui é como se fosse a seção reta de uma viga, né?
Imagine que essa viga ela cresce aqui para trás. Ela cresce para trás lá. E aí eu tenho uma força sendo aplicada aqui, eu posso ter força sendo aplicada aqui, né? Aí eu vou ver lá no catálogo, lá, dependendo da força e de onde que ela está vindo, qual que é o perfil da viga que vai ser mais adequado para resistir a essa carga. Porque se eu estou usando uma viga assim, uma viga pequena, que não tem capacidade de carga, por uma força que vem de cima assim, ó, isso aqui vai fazer isso aqui, né? Ela vai entortar. Eu tenho a vigazinha assim, ela vai fazer isso aqui, ó. Uma força sendo aplicada no meio dela. Por isso que está estudando o momento de inércia. Para quando chegar nessas horas aqui, a gente saber interpretar as aplicações de carga, saber interpretar um manual de catálogo para escolher o perfil correto para a gente fazer uma viga depois. O momento de inércia é muito importante para isso. Show. Beleza, pessoal? Então, aqui, ó, sexta-feira, já 10h40 já, encerramos nossa aula aí. Acredito que consegui passar o conceito certinho para vocês. Deixa eu virar essa câmera aqui. Acredito que consegui passar o conceito certinho para vocês, né? Passei o que eu queria passar. Agora é exercício. No final de semana eu vou lançar um trabalho de centro de gravidade para vocês lá no portal. E também talvez eu já lance algumas coisas de momento de inércia também. Mas a gente vai continuar vendo isso aqui semana que vem. Tá bom? Beleza. Se não tiver mais perguntas, então, estamos encerrando por hoje. Até semana que vem, se Deus quiser. Então, valeu, gente. Boa noite, bom final de semana aí. Aproveita aí. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.